A pequena casa na periferia da cidade estava silenciosa, com apenas o som suave do vento batendo na janela. Do lado de dentro, 3 crianças se apertavam em volta de uma mesa velha e desgastada, iluminadas por uma lâmpada fraca que mal iluminava o ambiente. O olhar no rosto de cada um deles mostrava a mesma coisa, preocupação. João, o mais velho, de apenas 12 anos, tentou ser forte, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas enquanto olhava para Ana, de 9 anos, e Pedro, de apenas 6, que segurava firme a mão da irmã. O motivo da preocupação das crianças estava deitado no quarto ao lado. Mariana, a mãe deles, que sempre fora uma mulher forte e cheia de vida, agora parecia frágil e sem forças. Uma série de doenças levava toda a energia que ela tinha, e as coisas só pioravam a cada dia. A jogada que vinha do quarto era um lembrete constante de que o tempo estava contra eles. E o Natal, que costumava ser a época mais feliz do ano, se aproximava trazendo com ele uma tristeza que as crianças não sabiam como lidar. João olhou para seus irmãos e tentou sorrir, mas o medo e a incerteza deixavam seus olhos opacos. Ele sabia que eu precisava fazer alguma coisa, mas o que poderia fazer? Era só uma criança, e não tinha dinheiro para comprar o remédio caro que a mãe precisava. Ana, sentindo a angústia do irmão, disse baixinho: João, o que a gente vai fazer? E se a mamãe? Ela não conseguiu terminar a frase. Só de pensar na possibilidade de perder a mãe, seu coração se apertava de um jeito que ela não conseguia explicar. João respirou fundo e removeu uma folha de papel amassada de dentro do bolso. Ele tinha pensado em algo, uma ideia maluca, mas era a única coisa que poderia tentar. Ele olhou para Ana e Pedro e disse com a voz firme, tentando esconder o medo que sentia: Vamos escrever uma carta para o Papai Noel. Vamos pedir para ele salvar a nossa mãe. Ana e Pedro ficaram em silêncio, processando o que o irmão havia dito aqui. Pedro, com os olhos grandes e inocentes, disse: Mas o Papai Noel pode curar a mamãe? João olhou para o irmão mais novo, com uma mistura de tristeza e esperança, e respondeu: Eu não sei, Pedro, mas o que a gente mais quer de presente de Natal é que a mamãe fique bem, né? Então, vamos pedir isso para ele. Talvez ele nos ajude. Os 3 ficaram em silêncio por um momento, e então, com um brilho de esperança nos olhos, Ana pegou outra folha de papel e começou a escrever. Querido Papai Noel, ela começou, tentando manter a caligrafia mais legível possível apesar das lágrimas que queriam escapar de seus olhos. Nós não queremos brinquedos este ano. Tudo o que queremos é que a nossa mamãe fique bem. Ela está muito doente e precisa de um remédio que é muito caro. Por favor, nos ajude. João, com as mãos trêmulas, pegou o papel e acrescentou uma linha: Nós prometemos ser bons meninos e cuidar sempre dela. Por favor, Papai Noel, salve nossa mãe. E, por fim, Pedro fez um desenho de uma família feliz com a mãe no meio, sorrindo, como ele tanto desejava ver novamente. Quando terminaram, João dobrou a carta com cuidado e disse: Amanhã, vamos para a loja do centro e vamos colocar isso na caixa de pedidos de Natal. Se alguém pode ajudar a gente, esse alguém é o Papai Noel. Naquela noite, as crianças dormiram abraçadas na mesma cama, com o papel cuidadosamente guardado no bolso do pijama de João. Eles sabiam que a mãe estava muito brigada, mas ninguém queria admitir que poderiam ser o último Natal juntos. Do quarto ao lado, Mariana podia ouvir as crianças murmurando e, mesmo briga, convidava a pensar no esforço dos filhos para tentar manter a esperança. Ela sabia que era cada vez mais difícil esconder sua condição deles, mas fazia de tudo para não deixar transparecer o quanto estava sofrendo. Ela queria que eles tivessem ao menos uma lembrança feliz desse Natal. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, com todos dormindo, João se falou devagar e foi até o quarto da mãe. Ele relaxou por alguns minutos, vendo como ela respirava com dificuldade, o rosto pálido e os olhos fechados. Sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas logo a limpou com a manga do pijama. Com um suspiro pesado, ele sussurrou: Por favor, Papai Noel, se você existe de verdade, só me ouça desta vez, só desta vez. O silêncio da noite foi a única resposta que ele recebeu, mas, no coração de João, uma esperança começou a crescer. No fundo, ele sabia que era uma chance mínima, mas era tudo o que eles tinham. Gancho, no dia seguinte, João acorda decidido. Ele e os irmãos saem de casa com a carta na mão, prontos para entregar o pedido mais importante de suas vidas.
Eles não sabiam que aquela carta simples estava prestes a mudar tudo. Última vez, leu em silêncio e, com o coração acelerado, se preparou para colocar na caixa. Mas, antes que pudesse fazer isso, uma voz grossa e autoritária interrompeu. Ei, o que vocês estão fazendo? Um segurança da loja se moveu, franzindo a testa enquanto olhava para as 3 crianças. Ele era um homem grande, de aparência severa, e parecia não estar muito feliz em vê-los ali tão cedo. Nós só queremos colocar nossa carta para o Papai Noel, explicou João, tentando não parecer intimidado. Essas caixas são para crianças deixarem pedidos de brinquedos e coisas assim, resmungou a segurança. Vocês não devem estar aqui a essa hora. João abriu a boca para argumentar, mas sentiu que as palavras perderam presas na garganta. Ele sabia que se dissesse a verdade, que estava pedindo para salvar a mãe, talvez o homem apenas risse ou não acreditasse neles. Mas antes que eu pudesse pensar em uma resposta, uma mulher que estava passando por ali parou e ficou observando a cena. Ela era jovem, de cabelos cacheados e um olhar gentil, e percebeu que algo estava errado. O que está acontecendo aqui? Ela disse, se aproximando dos 3 e do segurança. Ana olhou para a mulher com os olhos marejados e antes que João pudesse impedi-la, disse, a gente só quer que o Papai Noel salve nossa mãe. Ela está muito doente e precisa de um remédio. A gente não quer brinquedos. A mulher ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da menina. Ela olhou para a segurança, que parecia um pouco desconcertado, e depois para as crianças, sentindo um aperto no peito. Era impossível não se comover com aqueles olhos cheios de esperança e desespero. Deixa eles colocarem a carta, disse a mulher, com firmeza na voz. Afinal, é Natal, não é? A segurança suspirou, meio contrariado, mas acabou dando um passo para trás e deixando as crianças passarem. João, aliviado, colocou a carta dentro da caixa e suspendeu Ana e Pedro para que fossem embora rapidamente. Enquanto eles saíam, a mulher os experimentou com curiosidade, sentindo que havia algo muito mais profundo naquela história. Quando as crianças já estavam longe, ela se mudou da caixa e, sem pensar muito, abriu a tampa e pegou a carta deles. Seus olhos se encheram de lágrimas conforme aquelas palavras simples e diretas, cada linha de amor e desespero. Ela não podia fazer muito, mas sabia que talvez pudesse ajudar de outra forma. Então, tirei uma foto da carta e postou em suas redes sociais, escrevendo uma emocionada legenda. Essas crianças só pediram uma coisa para o Papai Noel: salvar a vida da mãe delas. Que o espírito de Natal possa fazer milagres. O que ela não esperava era que a postagem começasse a se espalhar rapidamente. Em poucas horas, milhares de pessoas já viram, comentaram e compartilharam a história das crianças. Aquela simples carta se tornou um símbolo de esperança, tocando o coração de todos que a lia. Pessoas de todas as partes começaram a se mobilizar, perguntando como poderiam ajudar. Mas foi um comentário em especial que chamou a atenção. Eu gostaria de conhecer essas crianças. Talvez eu possa realizar o pedido delas. O comentário veio de ninguém menos que Carlos Siqueira, o empresário multimilionário e influente na cidade, dono de grandes empresas de tecnologia e marketing digital. Carlos era um homem conhecido por ser bem-sucedido, mas também reservado. Desde que perdeu sua esposa anos atrás, ele se dedicou apenas ao trabalho e evitou qualquer tipo de envolvimento pessoal. Mas algo nessa história, naquela carta escrita com tanto amor e desespero, mexeu com ele de uma forma que nada havia feito desde a perda de sua mulher. Ele não sabia ao certo o que faria, mas decidiu que precisava encontrar essas crianças. Talvez, de alguma forma, ele pudesse ajudar a realizar o desejo de Natal delas. Gancho. Enquanto isso, João, Ana e Pedro voltaram para casa, segurando-se na esperança de que, em algum lugar, o verdadeiro Papai Noel tivesse lido a carta deles e ouvido seus preces. Eles não faziam ideia de que a cidade inteira estava prestes a se comover com a história deles, e que o milagre de Natal que tanto esperavam era o mais próximo do que imaginavam. O dia seguinte amanheceu com um clima diferente. A notícia sobre a carta dos 3 irmãos se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. A postagem da mulher misteriosa não parava de receber curtidas, comentários e compartilhamentos. A história das crianças que só pediam um único presente de Natal, salvar a vida da mãe, tocou o coração de todos.
A cada nova mensagem, mais pessoas se solidarizaram, oferecendo ajuda e perguntas como poderiam contribuir. Carlos Siqueira, o multimilionário que havia lido a postagem, estava sentado em seu escritório luxuoso no último andar de um dos prédios mais altos da cidade. Ele olhou para fora, observando o movimento frenético das ruas lá embaixo, enquanto segurava um tablet com a imagem da carta em suas mãos. Cada vez que lia palavras simples e desesperadas, ele sentia um aperto no peito que não sentia há muito tempo. Aquelas crianças enfrentaram algo que ninguém deveria enfrentar, especialmente tão jovens. Eu não posso simplesmente ignorar isso, murmurou para si mesmo, passando a mão pelo queixo enquanto pensava. Carlos tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Carros de luxo, mansões, empresas bilionárias, mas sabia que nada disso substituía o vazio que sentia desde que perdera a esposa em um acidente trágico. Ele se isolou no trabalho, usando sua fortuna para criar um império, mas, ao ler a carta daqueles 3 pequenos, algo dentro dele mudou. Talvez ele também precise de um milagre de Natal. Laura. Ele chamou, e logo seu assistente entrou na sala, uma tanta surpresa ao ver o patrão com um olhar tão determinado. Quero que encontre essas crianças. Descubra onde elas moram e tudo o que você precisa saber. Quero visitá-las hoje. Laura ficou um pouco surpresa, mas recebeu imediatamente uma urgência no tom dele. Era raro ver Carlos se interessar por algo que não estava relacionado ao trabalho. Ela pegou o tablet das mãos dele, inspirou a foto da carta e concordou, pronta para cumprir a missão. Enquanto isso, na pequena casa na periferia, João, Ana e Pedro estavam ansiosos. Depois de deixarem a carta na caixa de pedidos de Natal, a esperança se misturava com a incerteza. João tentou manter o otimismo para não desanimar os irmãos, mas sabia que a mãe não estava melhorando. Ela ainda tossia muito, e seu rosto estava pálido, sem o brilho que costumava ter naquela manhã, enquanto ela tentava se levantar para preparar o café, quase desmaiou na frente deles. João assegurou o tempo e insistiu para que ela voltasse para a cama. Mamãe, não precisa se preocupar com isso. Eu cuido do café hoje, disse ele, tentando sorrir, embora sentisse um nó na garganta. Mariana tentou argumentar, mas estava brigando demais para insistir. O que ninguém sabia era que, do outro lado da cidade, as engrenagens estavam começando a se mover. Laura, assistente de Carlos, havia sido encontrada como crianças. Ela descobriu que eles moravam em uma casa simples em um bairro humilde e que a mãe, Mariana, era conhecida por ser uma mulher trabalhadora e muito querida, mas que, recentemente, sua saúde piorou drasticamente. Era uma doença séria, e o tratamento era caro demais para que uma família humilde como a eles pudessem arcar. Com todas as informações em mãos, Laura voltou ao escritório de Carlos. Ele a ouviu em silêncio, concordando e tomando nota mental de cada detalhe. Quando ela terminou, ele se expressou e disse com um sorriso raro: "Ótimo trabalho, Laura. Agora, vamos fazer uma visita a essas crianças, mas quero que isso seja especial. Prepare tudo, e não esqueça de um traje de Papai Noel. Eu mesmo vou entregar o presente deles." Laura não conseguiu esconder o sorriso ao ouvir aquilo. Ver Carlos tão animado e empenhado em ajudar era algo que ela não via há anos. Sem perder tempo, ela começou a organizar tudo. Em poucas horas, uma van foi entregue com presentes, cestas de alimentos e, o mais importante, os medicamentos que Mariana tanto precisava. Carlos se preparou, vestiu o traje de Papai Noel e, olhando para o espelho, viu o reflexo de um homem diferente do que ele estava habituado a ver nos últimos anos. Pela primeira vez, ele se sentiu animado com algo que não estava relacionado ao trabalho. Quando a van finalmente parou na frente da casa de João, Ana e Pedro, eles estavam brincando no quintal. Foi Ana quem viu primeiro a figura de Papai Noel descendo da van e ficou boquiaberta. Ela removeu o mangá de João e escolheu, sem conseguir falar nada. João olhou para a direção que ela apontou e, quando viu, seu coração disparou. Ele não podia acreditar. Pedro, que estava distraído com um brinquedo velho, enviou um e-mail para junto dos irmãos e perguntou: "O que foi, João? Por que você tá assim?" João só conseguiu sugerir para a van e sussurrou, com a voz cheia de emoção: "Olha, Pedro, é o Papai Noel." As crianças ficaram paradas, sem saber se corriam ou ficaram ali. Era como se estivesse vivendo um sonho. Carlos, vestido como Papai Noel, saiu da van com um grande sorriso no rosto.
Ele acenou para eles, e ao se aproximar, veja o brilho de esperança nos olhos dos três. Ei, 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 disse Carlos, com uma voz calorosa. Me disseram que havia 3 crianças muito especiais aqui, que fizeram um pedido muito importante para o Papai Noel. João deu um passo à frente, ainda sem acreditar no que estava vencendo. Ele sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas tentou se manter firme. Era difícil processar tudo aquilo, mas ele sabia que precisava perguntar. Você leu nossa carta, Papai Noel? Carlos se ajoelhou para ficar na altura deles e olhou diretamente nos olhos de João, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Ele colocou a mão no ombro do garoto e respondeu: Sim, João, eu li sua carta. E vim aqui hoje para dizer que vocês não estão sozinhos. Trouxe um presente para vocês e para a mamãe de vocês. Carlos acenou para a van, e Laura e outros ajudantes foram a descarregar as cestas de alimentos, brinquedos e, por fim, uma caixa pequena e discreta, mas que continha todos os medicamentos que Mariana usava. Quando as crianças viram tudo aquilo, ficaram sem palavras. Ana começou a chorar de emoção, enquanto Pedro, confuso e alegre, pulava de felicidade. Isso é pra gente? Disse Ana, com a voz embargada. Você trouxe o remédio para nossa mãe? Carlos assentiu, sentindo os olhos se encherem de lágrimas pela primeira vez em muitos anos. Sim, pequena, trouxe o que vocês pediram. Mas não é só isso. Eu trouxe um médico para cuidar dela, e ela vai ficar bem. Vocês me disseram na carta que tudo o que queria de Natal era ter a mamãe de vocês, e eu prometo que farei tudo para que isso aconteça. Aquelas palavras foram como um bálsamo para as crianças. Elas correram e abraçaram Carlos, ainda usam o traje de Papai Noel. Por um momento, ele se sentiu parte de uma família novamente, algo que não sentiu desde que perdeu a esposa. E aquele abraço sincero e apertado, ele percebeu que aquele era o melhor presente de Natal que ele poderia receber. Gancho, com a ajuda de Carlos, as crianças agora têm esperança de salvar a mãe, mas mal sabemos que o maior presente ainda está por vir. Como será que essa história de retenção e solidariedade vai se transformar não apenas na vida deles, mas também na vida do empresário solitário? Enquanto as crianças ainda ficavam surpresas com a presença do Papai Noel em frente à sua casa, Carlos observava cada uma delas com um sorriso sincero no rosto. Por trás daquela fantasia vermelha e barba branca, ele sentiu uma emoção que não sentiu há muito tempo. As lágrimas nos olhos de João, o olhar de surpresa de Ana e o sorriso esperançoso de Pedro tocaram seu coração de uma maneira que nenhuma conquista empresarial jamais foi alcançada. Ei, ei, ei! Carlos repetiu, tentando manter o clima alegre, apesar do nó na garganta. Sabem, eu recebi muitas cartas este ano, mas a de vocês me tocou profundamente. As crianças ficaram ainda mais atentas. João deu um passo à frente, quase sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Seus olhos brilhavam de esperança, enquanto ele segurava as lágrimas. Papai Noel, você vai ajudar a nossa mãe? Disse João, com a voz tremenda. Carlos respirou fundo, mantendo o sorriso, mas sentindo o peso da responsabilidade. Ele se ajoelhou para ficar na altura de João e colocou a mão sobre o ombro do garoto. Sim, João, eu vou ajudar a sua mãe. E não só eu. Muitas pessoas ficaram emocionadas com a carta que vocês escreveram. Vocês têm uma coragem incrível, sabia? E é por isso que estamos todos aqui para garantir que esse Natal seja diferente. Ele fez um sinal, e a van que estava estacionada um pouco atrás começou a se mover. Da van desceu uma equipe de ajudantes, também vestidos de elfos, que vieram a descarregar cestas de alimentos, brinquedos embrulhados em papéis coloridos e, o mais importante, uma pequena caixa contendo os medicamentos que a mãe deles tanto precisava. A expressão de surpresa no rosto das crianças era inconfundível. Ana segurou firme na mão de Pedro, como se para garantir que aquilo tudo era real e não apenas um sonho bonito. Isso é pra gente? Perguntou Ana, com a voz fraca, quase sem acreditar. Carlos concordou e respondeu com uma voz suave e reconfortante. Sim, querido, isso tudo é para vocês. Vocês pediram um presente muito especial, e eu vim aqui para garantir que vocês recebam. Não apenas os brinquedos e a comida, mas também uma ajuda para a mamãe de vocês. Nesse momento, uma mulher elegante, com jaleco branco e um sorriso acolhedor, desceu da van.
era a doutora Helena, uma das melhores médicas da cidade, que Carlos havia convidado pessoalmente para cuidar de Mariana. Ela se mudou das crianças e, com um olhar carinhoso, disse: "Olá, pequenos. Meu nome é doutora Helena e eu estou aqui para cuidar da mamãe de vocês. Sei que ela está precisando de ajuda e vamos fazer tudo para que ela fique bem." Ana não conseguiu conter as lágrimas. Ela correu para abraçar a médica, sentindo uma mistura de prazer e gratidão. Era como se, finalmente, todo o peso que estava carregando tivesse sido aliviado. Pedro começou a pular de alegria e João falou, segurando o choro: "Obrigado, Papai Noel." João murmurou, olhando para Carlos, sem conseguir encontrar palavras que expressassem tudo o que sentisse. "Você não sabe o quanto isso significa para a gente." Carlos sentiu o coração se aquecer com aquelas palavras. Ele se declarou e olhou para a pequena casa de Mariana, imaginando como seria difícil para ela, uma mãe solteira, lutando todos os dias para criar aqueles 3 filhos. Ele sabia que não era fácil, mas admirava a força que ela tinha. Ele sabia que eu precisava fazer mais. "Eu sei, João, mas veja, o Natal é uma época mágica e, às vezes, milagres acontecem quando menos esperamos. Hoje é o dia de vocês acreditarem que tudo vai ficar bem." Ele fez outro sinal, e mais ajudantes começaram a descarregar sacolas de presentes. As crianças não conseguem parar de sorrir. Pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Mesmo que fosse apenas por um momento, tudo parecia estar dando certo. Eles corriam ao redor dos ajudantes, apontando para os brinquedos, imaginando que cada um desses pacotes era uma pequena alegria que eles nem ousavam sonhar em ter. E enquanto tudo isso acontecia, Mariana, que estava abrigada e deitada em sua cama, pegou a comoção do lado de fora. Ela se falou devagar, apoiando-se na parede, e foi até a janela. Ao olhar para fora, viu seus filhos sorrindo, brincando, e a figura de um homem vestido de Papai Noel cercado de presentes. A princípio, pensei que estava sonhando ou delirando por causa da febre, mas, quando olhou para o rosto emocionado de João, ela percebeu que era real. "O que está acontecendo?" Ela murmurou, ainda incrédula. Uma doutora Helena entrou em casa e foi até Mariana, ajudando-a a se sentar na cama. "Olá, Mariana. Meu nome é doutora Helena. Fui convidada por um amigo muito especial para vir aqui e cuidar de você." Ela disse isso com um sorriso suave, pegando a mão de Mariana e sentindo seu pulso. "Sei que você está passando por um momento difícil, mas vamos ajudar." Mariana olhou para a médica, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas e, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança lançar no peito. "Mas quem fez isso por mim?" Ela disse, a voz quebrando pela emoção. Doutora Helena olhou para a porta e, segundos depois, Carlos entrou em casa, ainda vestido como Papai Noel, com o gorro e a barba. Ele se mudou de Mariana e tirou o chapéu, revelando seu rosto. "Olá, Mariana. Eu sou Carlos. E vim aqui porque, este ano, decidi que queria fazer algo diferente. Li a carta dos seus filhos e soube que eles pediram um presente muito especial para o Natal. E eu não posso ignorar isso." Mariana olhou para ele, atônita, as lágrimas correndo pelo rosto. Ela não sabia o que dizer. Desde que havia ficado doente, tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Ela tentou se manter forte para as crianças, mas sabia que a situação estava piorando. E agora, um estranho havia aparecido na sua porta, trazendo tudo o que eles precisavam. "Eu não sei como agradecer." Ela conseguiu murmurar, a voz embargada. Carlos se sentou ao lado dela e segurou sua mão. "Você não precisa. Obrigado, Mariana. Seus filhos são incríveis e a coragem deles é inspirada. Tudo o que estou fazendo é garantir que vocês tenham um Natal de verdade este ano." Ele olhou para fora, onde as crianças ainda estavam encantadas com os presentes e brincando com os ajudantes. "E sabe, eu acho que este é o verdadeiro espírito de Natal. Ajudar uns aos outros, dar esperança." Mariana apenas assentiu, as lágrimas correndo sem parar. Ela não tinha palavras para descrever o que sentia, mas, pela primeira vez em meses, não era desespero, era gratidão. E, enquanto olhava para Carlos, via algo que a fez sentir uma paz profunda, como se aquele homem que mal conhecia fosse uma resposta para todas as suas orações silenciosas. Carlos sorriu para ela, um sorriso caloroso que transmite conforto e segurança.
Naquele momento, ele sabia que tinha tomado uma decisão certa. Este seria o Natal mais especial que aquelas crianças jamais esqueceriam. Mas ele também sabia que a história ainda não tinha acabado. Havia muito mais que ele queria fazer por aquela família. Gancho, as coisas começam a melhorar para Mariana e seus filhos, mas Carlos sabe que ainda pode fazer mais para transformar essa história de Natal em algo inesquecível. O que será que ele está oferecendo? E como isso mudará a vida de todos para sempre? A noite caiu e as luzes de Natal iluminaram a pequena casa de Mariana, transformando-a em um cenário mágico. A notícia do milagre de Natal já havia se espalhado pela vizinhança e os vizinhos se reuniram em frente à casa, curiosos e emocionados para ver o que estava acontecendo. Todos queriam saber quem era aquele misterioso Papai Noel que apareceu para mudar a vida de uma família tão sofrida. Carlos, ainda vestido de Papai Noel, observava tudo com o coração cheio de alegria. Ele sabia que aquele era apenas o começo. Ao olhar para as crianças brincando com os presentes e para Mariana, que finalmente esboçava um sorriso de colapso e esperança, ele sentia uma onda de felicidade que não sentia há muitos anos, desde a perda de sua esposa. Dentro de casa, Mariana ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela se sentiu mais viva do que nunca, mesmo com a fraqueza que a doença trazia. A presença de Carlos, aquele homem bondoso que surgiu do nada para ajudar a oferecer, parecia trazer uma nova energia para seu coração. Ela sentiu que tudo aquilo era surreal, como se estivesse vivendo dentro de um sonho bom do que não queria acordar. Enquanto isso, João, Ana e Pedro estavam mais felizes do que nunca. Eles corriam de um lado para o outro, rindo e mostrando os brinquedos para os vizinhos que se aproximavam. Pela primeira vez, eles não ficaram preocupados com o amanhã. Aquela era uma noite de noites, e nada poderia estragar aquele momento. Papai Noel, eu não consigo acreditar que isso tudo é real, referiu Pedro, enquanto corria para abraçar Carlos, ainda vestido com o traje vermelho. É o melhor Natal da minha vida. Carlos se agachou e abraçou o menino, sentindo o calor e a sinceridade daquele gesto. Era um abraço que falava mais do que palavras. Ele então olhou nos olhos de Pedro, Ana e João e disse: "Sabe, crianças, o Natal é uma época mágica. E a magia do Natal não está apenas nos presentes, mas na esperança e no amor que compartilhamos. E vocês me ensinaram isso hoje." As palavras de Carlos tocaram não só os corações das crianças, mas de todos que estavam ao redor. Vários vizinhos se aproximaram, emocionaram-se, para cumprimentá-lo e agradecer por fazer algo tão bonito por uma família que todos sabiam que merecia um pouco de felicidade. As crianças, que sempre foram discretas e quietas, agora eram o centro das atenções, e elas gostavam de sentir o calor das pessoas ao seu redor. "Isso é um milagre, de verdade", disse uma vizinha, com lágrimas nos olhos. "Eu nunca vi uma coisa dessas. Você realmente é o Papai Noel, meu senhor." Carlos falou, um pouco tímido com atenção, e respondeu com humildade: "Eu só fiz o que qualquer pessoa teria se tivesse uma oportunidade. A verdadeira magia aqui está no amor dessas crianças pela mãe delas. Isso me contribuiu para fazer o que pude para ajudá-los." Dentro de casa, Mariana observava tudo com lágrimas nos olhos. Ela nunca imaginou que veria seus filhos tão felizes novamente. Ela se mudou da janela e, com a ajuda de Doutora Helena, conseguiu sair para o quintal, onde todos estavam reunidos. Quando as crianças viram a mãe, correram para abraçá-la, enchendo-a de carinhos e sorrisos. "Mamãe, olha, o Papai Noel trouxe tudo o que a gente pediu", disse Ana, radiante. Mariana olhou para Carlos, que estava parado ali, com um sorriso acolhedor e os olhos brilhando de emoção. Ele se moveu devagar, tirou o gorro de Papai Noel e revelou seu rosto por completo. Mariana, ainda incrédula com tudo, não conseguiu segurar as lágrimas. Aquele homem tinha aparecido em um momento de desespero, e ela não sabia como agradecer. "Carlos, eu não sei o que dizer. Você salvou minha vida e trouxe de volta o sorriso para os meus filhos." Sua voz estava embargada, e ela segurava as mãos dele, sem saber se poderia expressar toda a gratidão que sentia. "Muito obrigada." Carlos abriu suavemente as mãos de Mariana e disse: "Você não precisa. Obrigado, Mariana. Eu senti que era meu dever ajudar. E posso ver que seus filhos estão em sua vida, e por isso, eles são muito especiais." Ele fez uma pausa, como se quisesse encontrar as palavras certas para continuar.
mas eu tenho mais uma surpresa para vocês. As crianças ficaram imediatamente curiosas, com os olhos arregalados de expectativa. Todos os presentes, incluindo os companheiros que haviam se reunido, estavam atentos ao que ele iria dizer. Carlos sinalizou para um dos seus ajudantes, que entrou na van e voltou com um envelope branco, decorado com um laço vermelho. "O que é, Papai Noel?" perguntou João, quase saltando de ansiedade. Carlos entregou o envelope para Mariana, que olhou para ele sem entender. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope e encontrou um documento. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente quando viram o que se tratava. Isso é uma escritura de uma casa, ela disse, sem acreditar. Carlos assentiu, sorria. Sim, é uma casa nova para vocês. Uma casa maior, confortável, onde vocês podem viver sem se preocupar com nada. E tem mais, eu também cuidei para que você tenha acesso ao tratamento médico que precisa, sem nenhum custo. Quero que você tenha a chance de se recuperar completamente e aproveitar muitos e muitos natais com seus filhos. O choque e a alegria eram evidentes no rosto de Mariana. Ela olhou para os filhos, que agora abraçavam ainda mais apertados, todos pulando e gritando de alegria. Para eles, aquilo era muito mais do que um presente. Era uma chance de ter sua mãe de volta, saudável, forte e feliz. Os vizinhos chegaram a aplaudir, e alguns até choraram ao ver aquele momento tão especial. Mariana mal conseguia falar, apenas chorava e ria ao mesmo tempo, enquanto abraçava Carlos. Nunca imaginei que alguém pudesse ser tão generoso, tão bondoso ao ponto de mudar suas vidas daquela forma. Eu não sei como agradecer. Isso é um milagre, um verdadeiro milagre de Natal. Ela disse, com a voz embargada e o coração transbordando de gratidão. Carlos sentiu uma onda de emoção e, naquele instante, tomou uma decisão que vinha amadurecendo desde o momento em que leu a carta das crianças. Ele olhou para Mariana com um sorriso que transmitia algo mais do que segurava. Era como se, de repente, ele tivesse encontrado um novo propósito, algo que não esperava encontrar naquele Natal. Mariana, você e seus filhos são incríveis. Eu quero que saibam que isso não é apenas uma ajuda temporária. Eu quero estar aqui para vocês, sempre. Quero que vocês sejam felizes. Quero que seus filhos nunca mais precisem passar por algo assim. E ele respirou fundo antes de continuar, enquanto todos olhavam curiosos e emocionados. Eu sei que isso pode parecer inesperado, mas eu gostaria de conhecer vocês melhor, de fazer parte de suas vidas, se você me permitir. Mariana ficou surpresa e, por um momento, não conseguiu dizer nada. Mas quando olhou para o rosto gentil de Carlos, ela percebeu que ele estava sendo sincero. Ele não era apenas alguém que estava ajudando por caridade. Ele realmente se importava com eles, e isso era algo que ela não via há muito tempo. Aquele Natal se tornou realmente especial, e ela sentiu que a vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca imaginou. Gancho, será que Mariana vai aceitar a proposta de Carlos? E como essa aproximação inesperada poderá transformar não só o Natal, mas o futuro de toda a família? Acompanhe a próxima parte para descobrir. O clima natalino continuou a levar conta da pequena casa de Mariana. Os filhos de risos das crianças, o cheiro doce do chocolate quente e as luzes cintilantes refletiram um cenário digno de um conto de Natal. Mas, para Mariana, aquela noite é muito além de qualquer festa natalina. Era o momento em que a esperança havia voltado a brilhar em suas vidas, e tudo isso graças a um homem que, até dias atrás, era um completo estranho. Após o gesto surpreendente de Carlos, ele e Mariana se sentaram na varanda de casa, enquanto as crianças ainda estavam extasiadas com seus novos brinquedos. As risadas e gritos de alegria ecoavam pela noite, aquecendo os corações dos vizinhos que tinham parado para assistir àquela cena tão rara e especial. Mariana segurou o envelope com a escritura da casa nova e olhou para Carlos, ainda tentando entender como tudo aquilo havia acontecido tão de repente. Eu nunca vou conseguir retribuir o que você fez por nós, Carlos. Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada. Isso tudo parece um sonho. Carlos a observou por um momento antes de responder. Ele estava sem o gorro de Papai Noel, e o brilho das luzes de Natal iluminava seu rosto. Havia algo nos olhos dele que revelava uma sinceridade profunda, como se cada palavra que dissesse viesse diretamente do coração. Não quero que pense em retribuição, Mariana. Ele respondeu, com um sorriso gentil.
Ver você sorrir, ver seus filhos felizes, isso já é bastante para mim. Eu perdi minha esposa há alguns anos, e desde então, o Natal nunca mais foi o mesmo para mim. Mas hoje eu sinto que encontrei algo que pensei que tinha perdido para sempre. As palavras de Carlos tocaram Mariana de uma forma que ela não esperava. Era como se ele estivesse abrindo o coração para ela, compartilhando uma dor que ele guardou durante muito tempo. Ela sabia como era viver com uma dor assim, pois por muito tempo temeu que seus filhos precisassem carregar o peso de perdê-la. Aquilo criou uma conexão entre eles, uma compreensão silenciosa que não precisava de muitas palavras. Eu sinto muito pela sua perda, Carlos, disse Mariana, tocando levemente a mão dele. Mas eu sou muito grato por você ter escolhido nos ajudar, por ter feito esse Natal ser tão especial. Eu não sei como agradecer. Carlos segurou a mão de Mariana, sentindo a importância e a força que emanava dela. Ele viu que aquela mulher, apesar de todos os desafios, nunca deixou de lutar pelos filhos. A coragem dela era algo que ele admirava profundamente. Sabe, Mariana, eu não fiz isso só para ajudar. Eu fiz porque senti que era a coisa certa a fazer. Quando li a carta das crianças, algo dentro de mim mudou. Senti que preciso fazer parte dessa história. E agora, depois de ver vocês juntos, só posso dizer que estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Mariana ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela podia ver a sinceridade nos olhos dele, mas ainda assim, era difícil acreditar que alguém pudesse fazer tanto por ele sem querer nada em troca. A vida já havia ensinado a ela que nada era fácil, que tudo tinha um preço. E, de repente, ela se viu diante de um homem que parecia disposto a dar tudo apenas para ver a felicidade de uma família que ele mal conhecia. Carlos, por que você está me contando tudo isso? Perguntei, com uma mistura de curiosidade e hesitação. Carlos respirou fundo e olhou para o céu estrelado, como se procurasse coragem entre as estrelas para dizer o que estava prestes a revelar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele virou para Mariana e disse: porque eu quero ser mais do que apenas o homem que trouxe presentes para o Natal. Eu quero ser alguém que esteja ao seu lado, que o ajude a criar seus filhos, que esteja com vocês nos momentos bons e ruins. Ele fez uma pausa, sentindo o coração acelerar. Mariana, eu gostaria de me aproximar mais de vocês, de estar na vida de vocês, não só como um amigo, mas talvez como parte da família. As palavras de Carlos caíram como uma bomba para Mariana. Ela nunca imaginou que a espera dele pudesse ir tão longe. Seu coração bateu acelerado e, por um momento, ela não soube o que dizer. Aquilo era tudo o que ela poderia sonhar, mas ao mesmo tempo sentia medo. Medo de confiar, de acreditar que uma vida melhor era possível, depois de tantos anos de luta e sofrimento. Você está dizendo que quer ficar conosco? Ela disse, ainda incrédula. Carlos sorriu, e dessa vez havia algo mais no sorriso dele. Era um sorriso de esperança, de alguém que finalmente encontrou um propósito para preencher o vazio em seu coração. Sim, é isso que estou dizendo. Eu sei que parece arrependido e talvez até estranho, mas eu quero tentar. Eu quero que você e seus filhos tenham a segurança e o amor que merecem. E eu gostaria de ter a chance de oferecer isso. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Ela nunca imaginou que alguém pudesse entrar em sua vida dessa forma, oferecendo não só ajuda, mas um futuro. Ela olhou para Carlos e viu nos olhos dele uma sinceridade que não podia ser ignorada, mas também sentiu uma onda de incerteza. Havia tanto a considerar, tanto a entender antes de tomar uma decisão tão importante. Eu não sei o que dizer, Carlos. Ela murmurou, secando as lágrimas. Tudo isso é tão inesperado. Eu não sei se estou pronto para algo assim. Carlos colocou a mão sobre a dela, segurando-a com carinho e firmeza. Não precisa responder agora, Mariana. Eu sei que isso é muito para processar. Ele disse, suavemente. Só quero que você saiba que eu estou aqui, para o que você precisar, sempre. E se um dia você sentir que pode confiar em mim, que podemos ser uma família, então eu estarei esperando. Aquelas palavras, ditas com tanta calma e paciência, fizeram com que Mariana sentisse algo que ela não sentia há muito tempo, esperança. Talvez, finalmente, ela pudesse começar a acreditar que a vida ainda guardava surpresas boas para ela e seus filhos. Talvez aquele fosse o começo de uma nova história, uma história que ela nunca imaginou que poderia ter.
As crianças correram para eles, sem saber exatamente o que estava comemorando, mas felizes por ver a mãe sorrindo. Pedro retirou o braço de Carlos e disse: Papai Noel, você vai ficar para a ceia? Faz mamãe o melhor arroz com frango do mundo. Todos riram e Carlos respondeu, com um brilho nos olhos: Claro que você, eu não perderia essa ceia por nada. Ele olhou para Mariana, que ainda tinha um sorriso tímido no rosto, e completou: Quem sabe esse não é o primeiro de muitos natais que vamos passar juntos. Gancho, será que Mariana vai abrir seu coração para Carlos e aceitar a chance de uma nova vida ao lado dele? O que mais esse Natal ainda guarda para essa família que já passou por tantas dificuldades? Não perca a próxima parte. A ceia de Natal foi como um sonho para Mariana e seus filhos. Pela primeira vez em muito tempo, a mesa estava farta, as crianças estavam alegres e o coração de Mariana transbordava de gratidão. Carlos, que já não usava mais a fantasia de Papai Noel, parecia completamente à vontade, como se fez parte daquela família desde sempre. Ele ajudava as crianças a servirem a comida e contava histórias engraçadas, fazendo todos rirem. Era uma noite que nenhum deles jamais esqueceria. Enquanto todos se divertiam, Mariana observava aquela cena quase incrédula. Parecia impossível que tudo tivesse mudado tão rápido. Ela se lembrava de como, apenas alguns dias atrás, estava angustiada, sem saber se teria o Natal ou mesmo um futuro com seus filhos. Agora, ali estava ela, rodeada de amor, com um homem que, apesar de todo o dinheiro e poder, tinha escolhido estar ali com eles, trazendo um pouco de magia e esperança. Seu coração se encheu de uma emoção que ela não sabia como descrever. Depois do jantar, todos se reuniram na sala para abrir os presentes que Carlos havia trazido. As crianças estavam animadas e os olhos brilhavam de expectativa. Carlos entregou uma caixa para cada um deles, e o momento de rasgar os papéis de presente foi repleto de sorrisos e exclamações de surpresa. Pedro ganhou uma bicicleta nova, do jeito que sempre sonhou. Maria recebeu uma boneca que tinha visto na vitrine da loja meses atrás, mas sabia que nunca poderia ter. E Caio, o mais novo, ficou extasiado ao ver um carrinho de controle remoto que ele sempre pediu para o Papai Noel, mas nunca tinha chegado. As crianças devem estar vivendo o melhor Natal de suas vidas, e Mariana não conseguiu conter as lágrimas ao vê-los tão felizes. Muito obrigado, Papai Noel! Gritaram os três ao mesmo tempo, correndo para abraçar Carlos. De nada, meus pequenos, disse Carlos, rindo e abraçando todos ao mesmo tempo. Mas acho que ainda tem mais uma coisa, algo muito especial. As crianças olharam para ele, curiosas, e Mariana também não entendeu o que ele quis dizer. Carlos se declarou e foi até a árvore de Natal, pegando um pequeno envelope vermelho. Ele olhou para Mariana, e seus olhos brilharam de um jeito diferente. Entregou o envelope a ela, com um sorriso que mostrava uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Isso é para você, Mariana, disse ele, suavemente. Mariana pegou o envelope com as mãos trêmulas, sem saber o que esperar. Abra devagar e retire um papel de dentro. Seus olhos se arregalaram ao ler as primeiras linhas. Era uma carta escrita por Carlos, e no final, havia um papel que parecia um certificado, mas não era qualquer certificado. Era uma certidão de casamento temporário, uma proposta que permitia a possibilidade de renovação, caso Mariana aceitasse. Ela olhou para Carlos, surpresa, sem saber como reagir. Os filhos, que observavam atentamente, correram até a mãe para ver o que se tratava. Carlos se mudou e segurou as mãos de Mariana, percebendo que ela estava confusa e emocionada ao mesmo tempo. Mariana, eu sei que isso pode parecer arrependido, e de certa forma, realmente é. Ele começou a dizer, respirando fundo. Mas desde que conheci você e seus filhos, senti algo que há muito tempo não sentia. Eu perdi minha esposa há anos, e desde então, minha vida ficou vazia. Trabalhei, construí meu negócio, mas nada disso preencheu o vazio que eu senti até conhecer vocês. Ele fez uma pausa, observando os olhos de Mariana cheios de lágrimas, mas dessa vez, não de tristeza. Ele sabia que aquelas lágrimas eram de esperança, de uma nova possibilidade, e isso lhe deu coragem para continuar. Sei que isso é inusitado, mas eu queria pedir que você considerasse. Considere uma chance de começarmos algo novo. Sei que pode ser assustador, mas quero estar aqui para você e para seus filhos, não apenas como um amigo ou alguém que apareceu para ajudar por um Natal.
quero estar aqui todos os dias para amar e cuidar de vocês, para ser um pai para essas crianças incríveis e, se você permitir, ser um companheiro para você. Mariana ficou sem palavras. Ela nunca esperou que a vida lhe trouxesse algo assim. Olhou para seus filhos, que estavam mais atentos do que nunca, e depois para Carlos, que a encarava com um olhar que misturava nervosismo e esperança. As palavras dele mexeram profundamente com seu coração. Ele não estava apenas oferecendo ajuda, estava oferecendo uma vida nova, uma família completa. Era algo que ela jamais pensou que poderia ter novamente. Eu não sei o que dizer, Carlos, disse ela, emocionada. Isso tudo é muito para analisar. Carlos concordou, entendendo os medos e dúvidas que ela carregava. Eu sei que você precisa de tempo, e vou esperar o quanto for necessário, ele disse, com um sorriso terno. Só queria que você soubesse que estou aqui, pronto para dar a você e seus filhos uma vida cheia de amor e carinho. Quero que eles saibam que sempre terão alguém para contar, e quero que você saiba que nunca ficará sozinho novamente. As crianças, sem entender exatamente o que tudo aquilo queria, olharam para a mãe com olhos ansiosos e cheios de curiosidade. Mamãe, o Papai Noel vai morar com a gente? Disse Pedro, com um sorriso travesso, fazendo todos rirem. Mariana não conseguiu parar de chorar, mas eram lágrimas que vinham do fundo de sua alma, de um coração que, por tanto tempo, se fechou para proteger os filhos e se proteger da dor. Ela se declarou, ainda segurando as mãos de Carlos, e o abraçou com força, pensando que, pela primeira vez em muito tempo, poderia relaxar e confiar. Senti o calor daquele abraço e percebi que, talvez, a vida lhe estivesse dando uma segunda chance de ser feliz. Se isso for um sonho, eu não quero acordar, sussurrou ela, com a voz embargada, encostada no peito dele. Acho que as crianças não se importariam em ter o Papai Noel morando conosco. Carlos riu e aberturou mais forte, sentindo que seu coração finalmente encontrou um lar. Então vamos fazer esse sonho durar para sempre, Mariana, respondeu ele, com os olhos marejados, porque eu não quero estar em nenhum outro lugar a não ser aqui, com vocês. O som de aplausos discretos e murmúrios alegres começou a ecoar lá fora. Quando Mariana e Carlos se afastaram, perceberam que os vizinhos estavam reunidos em frente à casa, observando tudo através das janelas e portas abertas. Era como se todo o bairro estivesse torcendo por eles, compartilhando aquele momento de alegria e esperança. E quando as crianças perceberam o que estava acontecendo, correram para a varanda e começaram a gritar para todos: "O Papai Noel vai ficar com a gente para sempre!" O grito de felicidade das crianças foi aplaudido, e Mariana, com o coração transbordando de amor, olhou para Carlos e viu que tudo aquilo realmente estava acontecendo. Ela havia encontrado uma nova chance, um novo começo. E, naquele momento, ela soube que nunca mais precisaria enfrentar nada sozinha. Gancho, como será essa nova vida para Mariana e seus filhos ao lado de Carlos? Será que eles finalmente terão o Natal e a família com que sempre sonharam? Essa história de milagres e esperança nos faz acreditar que, por mais difícil que seja, sempre há uma chance de encontrar a felicidade.